Você já parou para pensar por que a academia do Ronaldo se destaca tanto? Em 2013, o lendário jogador Cristiano Ronaldo abriu uma academia de futebol na Geórgia, o que teve um grande impacto no esporte local. Desde o início, a academia se concentrou no desenvolvimento de jovens talentos, oferecendo um treinamento de qualidade e enfatizando a disciplina, as habilidades e o trabalho em equipe. Ao longo dos anos, essa iniciativa se mostrou bem-sucedida, preparando todos os jogadores que representaram a Geórgia em campeonatos europeus. Com um treinamento de nível mundial e recursos, a Academia do Ronaldo não apenas ajuda no desenvolvimento de jogadores individuais, mas também melhora a qualidade do futebol no país. Isso mostra como um único esforço pode elevar toda uma comunidade, inspirando jovens atletas a seguir seus sonhos e a mostrar os talentos da Geórgia em um grande palco. Como esse legado influenciará as futuras gerações? Isso pode te surpreender. As temperaturas se igualam a 40 graus. É um fato curioso que muitas vezes pega as pessoas de surpresa. Nas escalas Celsius e Fahrenheit, 40 graus é exatamente igual a 40 graus. Neste ponto místico, seja você um canadense enfrentando uma tempestade de neve ou alguém nos Estados Unidos lidando com um vento gelado, você está sentindo o mesmo frio intenso. Mas o que levou à criação dessas duas escalas de temperatura distintas? A escala Celsius foi desenvolvida por Anders Celsius e é baseada nos pontos de congelamento e ebulição da água, enquanto Daniel Gabriel Fahrenheit introduziu sua escala com pontos de referência diferentes, incluindo a temperatura do sangue e a salmoura congelada. Essa interseção única na medição da temperatura demonstra não apenas a engenhosidade científica, mas também as variações culturais na quantificação do mundo natural. Imagine um termômetro marcando 40 graus, não importa onde você esteja, todos reconhecem isso como uma temperatura de congelar os ossos. Então, da próxima vez que você tomar um chocolate quente em uma noite de inverno, lembre-se desse fato fascinante. É um ótimo assunto para conversar. Você consegue imaginar que um lápis pode melhorar seu humor? Pode parecer um pouco bobo, mas colocar um lápis na boca pode realmente levantar seu ânimo. Quando você segura um lápis entre os dentes, os músculos do seu rosto imitam o movimento de um sorriso. Esse ato simples envia um sinal para o seu cérebro, que responde liberando substâncias químicas que fazem você se sentir bem, como as endorfinas. Esses hormônios podem melhorar significativamente seu humor, reforçando a conexão fascinante entre a linguagem corporal e as emoções. Psicólogos enfatizam que nossas expressões faciais desempenham um papel vital em como nos sentimos. Então, quando você sorri, mesmo que seja forçado, seu cérebro interpreta isso como felicidade. Essa técnica inesperada é um poderoso lembrete de quanto controle temos sobre nossas emoções. Na próxima vez que você se sentir um pouco para baixo ou estressado, considere pegar um lápis em vez do seu celular ou de um doce. Esse truque divertido e peculiar não só ilumina seu humor, mas também demonstra as maneiras surpreendentes como nossos corpos podem influenciar nossas emoções. Seja em uma reunião chata ou enfrentando lição de casa em casa, experimentar esse método simples pode ser exatamente o que você precisa para mudar seu dia. Vamos revelar a verdade sobre Mickey e Minnie. Wayne Allwine e Russi Taylor, as vozes queridas do Mickey Mouse e da Minnie Mouse, tinham uma conexão incrível não só nas telas. Eles eram casados na vida real. Sua parceria mágica começou quando se conheceram durante uma gravação nos anos 80 e trouxeram uma sinceridade única aos seus personagens, graças ao seu profundo vínculo. Em 2008, foram homenageados como lendas da Disney, reconhecendo sua importante contribuição para a magia da Disney que toca os corações de gerações. As vozes de Allwine e Taylor não apenas deram vida a esses personagens icônicos, mas sua história de amor pessoal adicionou um charme extra. Como fãs, muitas vezes vemos Mickey e Minnie como o casal perfeito, mas poucos sabiam que seu amor também se estendia às suas vozes. Não é incrível como a magia da Disney se entrelaça com histórias reais de amor? Você consegue adivinhar o que realmente está por trás das lendas dos lobisomens? Em 1589, um homem chamado Peter Stumpf chocou a Europa ao afirmar que havia feito um pacto com o diabo, que lhe deu a terrível habilidade de se transformar em lobisomem. Ele confessou crimes horríveis, incluindo canibalismo, deixando os cidadãos aterrorizados e alimentando a histeria em torno dos lobisomens que dominava a Europa na época.
À medida que as histórias sobre Stumpf se espalhavam, as fronteiras entre mito e realidade se tornavam cada vez mais confusas, gerando medo e fascínio. A ideia de que alguém poderia se transformar de humano em besta cativava a imaginação e alimentava o folclore existente sobre monstros que se escondem nas sombras. Suas histórias horríveis não apenas levaram à sua execução, mas também penetraram na cultura popular, moldando nossa percepção dos lobisomens até hoje. Então, por que ainda somos atraídos por essas lendas assustadoras? Talvez essa combinação emocionante de terror e história continue a nos intrigar. Você já se perguntou por que as baratas são super-heroínas da nutrição? No fascinante mundo dos insetos, algumas surpresas vêm dos lugares mais inesperados. A espécie de barata Diploptera punctata se destaca por seu método de cuidado extraordinário. Em vez de botar ovos como muitos de seus parentes, essa barata única produz um líquido rico em nutrientes, cheio de proteínas, para alimentar seus filhotes. Essa substância tem uma densidade de proteínas ainda maior do que o leite de vaca, intrigando cientistas que buscam potenciais superalimentos. Pesquisadores estão investigando como essa potência nutricional poderia ser usada para fornecer fontes de alimentos sustentáveis no futuro, especialmente com o aumento da demanda global por opções nutritivas. No entanto, o lado negativo é que a produção em massa dessa iguaria, inseto atualmente, não é viável, tornando-a mais uma curiosidade científica fascinante do que uma refeição comum. Então, da próxima vez que você pensar na barata, considere seu potencial oculto. Essa criatura mal compreendida pode desempenhar um papel crucial na inovação da nutrição, possivelmente abrindo caminho para novas abordagens sustentáveis em um mundo que precisa delas. E se eu te contar um segredo esperto de Spielberg para a autenticidade? Durante as filmagens de O Resgate do Soldado Ryan, o diretor Steven Spielberg tomou uma decisão inesperada. Ele excluiu o ator Matt Damon do campo de treinamento, onde os outros atores se preparavam. Essa foi uma estratégia intencional para criar uma verdadeira antipatia dos soldados pelo personagem de Damon, o soldado Ryan. Ao isolar Damon, Spielberg queria que os atores se aproximassem durante os treinos, ao mesmo tempo em que acumulavam aversão pelo personagem, pelo qual sentiam que arriscavam suas vidas. Essa estratégia trouxe mais realismo ao filme, melhorou as atuações e tornou a missão dos soldados ainda mais urgente e pessoal. O resultado foi um poderoso filme anti-guerra que ressoa com o público, mostrando até onde os cineastas vão para criar uma experiência emocional autêntica. Não é impressionante como as escolhas nos bastidores podem impactar o efeito de um filme? Algo incrível sobre 20 milhões de morcegos. No coração do Texas está a Caverna Bracken, lar da maior colônia de morcegos do planeta. Imagine-se na entrada ao anoitecer, quando o céu se transforma em uma tela onde milhões de morcegos surgem em uma nuvem majestosa. Essas criaturas extraordinárias, que somam cerca de 20 milhões, não são apenas fascinantes de se observar. Elas desempenham um papel crucial em nosso ecossistema. Com a chegada da noite, esses morcegos se tornam os mais eficazes agentes de controle de pragas da natureza, devorando incontáveis insetos, incluindo aqueles incômodos mosquitos que atrapalham nossas noites de verão. Com a capacidade de consumir milhares de insetos em uma única noite, cada morcego contribui para a saúde e o equilíbrio do seu ambiente. Esse espetáculo noturno não apenas exibe suas habilidades de voo notáveis, mas também destaca a importância de sua missão ecológica. Portanto, da próxima vez que você encontrar um mosquito zumbindo ao seu redor, lembre-se de que esses morcegos estão trabalhando silenciosamente nos bastidores, ajudando a tornar nossas noites mais agradáveis. A impressionante exibição na Caverna Bracken serve como um lembrete vívido de como os morcegos são essenciais para um ecossistema saudável. Acredite ou não, o kabaddi encanta jogadores há séculos. Este esporte tradicional da Índia tem uma rica história de mais de 4.000 anos, tornando-se um dos jogos mais antigos ainda praticados. Em uma partida típica de kabaddi, um jogador assume o papel ousado de escritor. O objetivo é entrar no território do adversário, tocar o maior número possível de oponentes e voltar para seu lado. Tudo isso sem respirar. Esse elemento único adiciona uma camada tática ao jogo, exigindo que os jogadores planejem cuidadosamente suas ações. O kabaddi também destaca a importância do trabalho em equipe e da resistência física, já que os jogadores precisam colaborar para defender seu território e se preparar para o próximo ataque.
O jogo ganhou popularidade fora da Índia, com torneios internacionais mostrando sua natureza emocionante e habilidade. Será que o Kabaddi pode se tornar o próximo fenômeno esportivo global? Você ficará surpreso ao saber que não há notícias. Em 18 de abril de 1930, um evento incomum ocorreu na história da transmissão. A BBC News Radio fez um anúncio sem precedentes. Naquele dia, não havia notícias. Embora frequentemente consideremos as atualizações diárias como algo normal, esse momento estranho destacou uma realidade mais tranquila. Em vez do habitual noticiário com histórias, notícias e eventos, a BBC simplesmente declarou: "Boa noite, hoje não temos notícias." Esse caso surpreendente nos lembra como as notícias e eventos podem aparecer e desaparecer, às vezes resultando em um silêncio inesperado. Em uma época em que o mundo estava agitado com mudanças, incluindo o crescimento de movimentos políticos e avanços tecnológicos, essa edição incomum nos faz refletir. Como seria passar um dia sem notícias em nosso mundo acelerado de hoje? Estaríamos mais conectados a nós mesmos ou sentiríamos falta das nossas manchetes diárias? Você sabia que Hedwig, a coruja favorita de Harry, tem o nome de duas santas incríveis? Santa Hedwig da Silésia, conhecida por sua bondade, dedicou sua vida a ajudar os pobres e doentes, enquanto Santa Hedwig da Polônia foi rainha até 1399, mostrando liderança e força. Na série Harry Potter, Hedwig simboliza mais do que um animal de estimação. Sua morte é um momento crucial para Harry. Esse evento trágico representa a perda da inocência dele, quando ele passa de uma infância despreocupada para a vida adulta, enfrentando realidades duras e lutando contra o mal. A conexão entre Harry e Hedwig é especial, e sua perda faz com que ele cresça de maneiras que nunca imaginou. Portanto, da próxima vez que você pensar em Hedwig, lembre-se de seus nomes e do significado mais profundo de seu destino na série. Fatos incríveis sobre equipes de emergência. Esses grupos especializados são nossa primeira linha de defesa em situações perigosas, como vazamentos de produtos químicos ou incidentes com resíduos radioativos. Vestidos com trajes de proteção parecidos com os de filmes de ficção científica, as equipes correm para a área de risco para garantir nossa segurança. Seus trajes protegem contra substâncias nocivas, como a armadura de astronautas durante explorações espaciais. Quando chegam ao local do incidente, esses profissionais avaliam os riscos, identificam os materiais envolvidos e tomam medidas rápidas para eliminar a ameaça. O treinamento é muito sério. Os membros da equipe praticam regularmente para saber como agir em situações de emergência, mantendo-se seguros. Graças à sua coragem e profissionalismo, eles desempenham um papel importante na proteção de nossas comunidades contra perigos potencialmente devastadores. Na próxima vez que você ouvir sobre um vazamento químico, lembre-se dos heróis nesses trajes incríveis, prontos para enfrentar o desafio. Você sabia que o velcro pode ser silencioso? O exército dos EUAs desenvolveu um tipo especial de velcro que faz pouco barulho. O velcro tradicional é conhecido pelo seu som satisfatório ao ser rasgado, um recurso que pode ser prejudicial em operações furtivas, onde o silêncio é essencial. Nesses casos, os soldados precisam se mover em silêncio para evitar serem detectados. Essa variante inovadora reduz efetivamente o barulho em mais de 95%, permitindo que as tropas se movimentem discretamente enquanto cumprem suas missões. O sucesso desse velcro silencioso vem de materiais avançados e técnicas de design que permitem que ele grude firmemente sem produzir o estalo alto e reconhecível ao qual estamos acostumados. Imagine um soldado se esgueirando por uma floresta densa ou uma unidade tática realizando uma missão secreta. Cada som pode fazer uma grande diferença. Com essa versão mais silenciosa do velcro, as forças militares podem aumentar sua eficiência operacional e manter o elemento surpresa. Esse avanço notável não se limita às aplicações militares. Ele também tem potencial em várias indústrias, incluindo equipamentos para atividades ao ar livre e moda, que priorizam um design mais discreto. Você já pensou em como uma inovação aparentemente simples como essa pode influenciar profundamente tanto missões estratégicas quanto a vida cotidiana? Recentes pesquisas revelam que o planeta vermelho nem sempre foi a paisagem desértica que vemos hoje. Ele já foi palco de eventos cataclísmicos enormes, incluindo tsunamis gigantes causados por impactos de meteoros. Imagine ondas colossais, algumas chegando a 50 metros batendo nas costas marcianas.
Cientistas sugerem que quando grandes asteroides colidiram com a superfície do planeta, geraram ondas de choque que levantaram imensas quantidades de água, inundando a Terra. Evidências desses antigos tsunamis aparecem em formações geológicas distintas, como padrões semelhantes a ondas gravados na superfície e camadas de sedimentos, indicando que Marte teve um passado muito mais úmido do que se pensava. Esse conceito fascinante não só sugere que Marte pode ter tido condições favoráveis para a água líquida, mas também levanta questões intrigantes sobre a possibilidade de vida passada. Ao desvendar os mistérios desses tsunamis marcianos, ampliamos nossa compreensão da história do planeta e despertamos nossa curiosidade sobre o cosmos. Quais outros segredos surpreendentes existem além do nosso mundo? A terapia pode trazer conforto e controle, mostrando como as coisas podem se desenrolar e criando uma sensação de estabilidade emocional em um mundo imprevisível. Imagine encontrar abrigo em um abraço acolhedor, desfrutando de um pipoca emocional. Essa imagem reflete como a terapia pode acalmar nossas ansiedades. Durante as conversas terapêuticas, analisamos nossos pensamentos, recebemos insights valiosos e aprendemos a lidar com as incertezas da vida. Esse processo nos ajuda a entender melhor nossos sentimentos, trazendo clareza sobre como resolver problemas. Assim como assistir a um filme favorito nos acalma, a terapia nos permite antecipar possíveis resultados, sem nos sentirmos sobrecarregados. As ferramentas emocionais que adquirimos na terapia nos dão força para enfrentar os altos e baixos da vida. Portanto, a terapia realmente transforma o caos em uma narrativa gerenciável, ajudando-nos a seguir nosso caminho com confiança. Qual é a sua história que está esperando para ser contada? Isso pode te surpreender. Cumprimentos incríveis dos cães da pradaria, que todos podemos aprender. É fascinante observar essas pequenas criaturas sociais se comunicando de uma forma tão única. Quando os cães da pradaria se encontram, eles deixam de lado os gestos típicos de saudação humanos. Em vez disso, eles se esfregam suavemente os focinhos e compartilham um cheirinho, parecendo um pequeno beijo. Esse ritual intrigante não é apenas adorável, ele tem um propósito vital em suas vidas. Ao trocarem odores, os cães da pradaria conseguem reconhecer os membros de suas colônias unidas. Esses roedores animados vivem em grandes comunidades chamadas de cidades, contando com o trabalho em equipe para se protegerem de predadores. Cada saudação afetuosa reforça suas conexões sociais, essenciais para a coesão do grupo. Curiosamente, cada cheirada carrega informações significativas. Pode revelar a identidade, o estado de saúde e até o humor de um indivíduo. Portanto, da próxima vez que você ver cães da pradaria brincando na natureza, reserve um momento para admirar seus cumprimentos únicos. As interações encantadoras deles não apenas aquecem nossos corações, mas também destacam o papel essencial dos laços sociais no comportamento animal, lembrando-nos que a conexão é fundamental em todos os seres vivos. Mergulhe nas profundezas da Grande Barreira de Coral de Belize. Este incrível buraco subaquático, com mais de 125 metros de profundidade, é um dos destinos de mergulho mais famosos do mundo. Localizado perto da costa de Belize, faz parte de um sistema maior de reservas do Recife de Coral de Belize, que é Patrimônio Mundial da Unesco. Mergulhadores de todos os cantos do planeta buscam explorar suas águas azuis cristalinas, repletas de vida marinha vibrante. As formações geológicas únicas e as impressionantes estalactites oferecem aos mergulhadores a chance de ver o que está escondido sob a superfície. Com paisagens subaquáticas fascinantes e uma rica biodiversidade, a Grande Barreira de Coral proporciona experiências inesquecíveis tanto para mergulhadores experientes quanto para iniciantes. Se você se interessa por recifes de corais, ecossistemas marinhos ou simplesmente busca uma aventura, esta maravilha subaquática certamente irá impressioná-lo. Está pronto para dar um passo rumo ao desconhecido. Acredite ou não, os polvos têm pupilas retangulares. Essa característica incrível permite que eles vejam o mundo de uma forma totalmente diferente. Enquanto a maioria dos animais tem pupilas redondas, os polvos têm uma forma retangular incomum. Essa adaptação inteligente os ajuda a explorar o ambiente subaquático de maneira eficaz, quase como assistir a um filme em tela grande. Pupilas retangulares também oferecem um ângulo de visão mais amplo, dando aos polvos mais chances de notar predadores ou presas potenciais. Curiosamente, essas criaturas incríveis podem mudar a cor e a textura da pele, o que combina bem com sua visão excepcional para se camuflar no ambiente.
Assim, ao se esconder de tubarões ou ao capturar caranguejos astutamente, sua visão desempenha um papel vital na sobrevivência. Não é surpreendente como a evolução cria características tão incomuns para a vida subaquática. Pronto para uma surpresa gigante com a câmera. Em 1900, a Mammoth câmera foi considerada a maior câmera do mundo, pesando 640 quilos e medindo mais de 4 metros de altura. Este enorme equipamento foi criado para capturar trens inteiros em uma única foto, o que era uma grande conquista para a época. Imagine que para operar essa máquina gigante era necessária uma equipe de 15 pessoas. Os fotógrafos precisavam trabalhar em conjunto, manobrando cuidadosamente a câmera e lidando com os enormes filmes que ela utilizava. A Mammoth câmera representava uma combinação de engenhosidade e criatividade, expandindo os limites da fotografia e mostrando as tecnologias do início do século XX. Foi um verdadeiro avanço, permitindo a criação de imagens impressionantes que destacavam as maravilhas da engenharia daquela época. Enquanto hoje podemos tirar fotos com nossos celulares sem pensar muito, naquela época capturar uma imagem de um trem exigia planejamento cuidadoso e muito trabalho em equipe. Não é incrível como avançamos no mundo da fotografia? Você já pensou por que as camadas naturais são importantes? Essas camadas, como o solo, as rochas e as plantas, criam um ambiente saudável, trabalhando juntas para o bem da nossa planeta. Cada camada tem um papel essencial na manutenção da vida. Por exemplo, o solo fértil abriga muitos organismos, desde micróbios até minhocas, que decompõem a matéria orgânica e nutrientes necessários para o crescimento das plantas. Ao mesmo tempo, as camadas de rochas no subsolo transportam água e minerais, ajudando no crescimento da vegetação. As camadas naturais também ajudam a regular o clima e a qualidade do ar. Árvores e plantas absorvem dióxido de carbono, um gás do efeito estufa, e produzem oxigênio, que respiramos. Além disso, essas camadas atuam como barreiras naturais, protegendo-nos de condições climáticas extremas e da erosão. É impressionante como esses sistemas interconectados contribuem para a biodiversidade e a saúde geral do nosso planeta. Ao valorizarmos e protegermos essas camadas naturais, garantimos um futuro brilhante para todos os seres vivos. Podemos fazer mais para protegê-las? Por que Paul Barton toca música para elefantes? Na Tailândia, esse talentoso pianista utiliza uma abordagem única para cuidar dos animais, tocando música clássica para elefantes que são cegos ou idosos. Esses majestosos seres frequentemente enfrentam dificuldades devido à idade ou problemas de saúde, o que causa estresse e ansiedade. As melodias tranquilizadoras de Barton criam uma atmosfera calma, ajudando os elefantes a se sentirem relaxados e conectados com o mundo ao seu redor. Seus concertos não são apenas entretenimento, eles fortalecem a conexão de compaixão entre humanos e animais. Os elefantes reagem à música de maneiras surpreendentes. Alguns balançam suavemente, enquanto outros parecem fechar os olhos em um prazer pacífico. Os esforços de Barton destacam o poderoso impacto da música no bem-estar emocional, mostrando que a arte pode desempenhar um papel importante na terapia animal. À medida que ele continua a compartilhar seu talento, mais pessoas descobrem os laços profundos que podemos estabelecer com a vida selvagem. Não é inspirador como a música pode unir diferentes espécies? Acredite ou não, a milho pérola cristalina encanta. Esta variedade única vem do México e é diferente de qualquer outra milho que você já viu. Seus grãos são transparentes e refletem a luz de forma impressionante, parecendo vidro. As cores brilhantes que brilham em sua superfície não são apenas para a beleza, elas têm raízes históricas profundas. O milho pérola cristalina vem de práticas agrícolas tradicionais, passadas de geração em geração por agricultores indígenas que o cultivavam por sua beleza e valor nutricional. Além de sua aparência impressionante, este milho simboliza resistência e inovação, refletindo a rica herança cultural de sua origem. Hoje, cada vez mais jardineiros estão descobrindo o milho pérola cristalina e cultivando-o em seus jardins, não apenas por seu incrível charme visual, mas também como uma forma de se conectar com o passado. Pronto para tentar cultivar essa atraente variedade de milho você mesmo? Fato incrível sobre os títulos do Papa. Você sabia que o Papa possui um impressionante conjunto de títulos oficiais que refletem seus diversos papéis na Igreja Católica e além? Ele é conhecido principalmente como Bispo de Roma, destacando sua liderança na comunidade católica local. Também é o Vigário de Jesus Cristo, representando Cristo na Terra.
Como sucessor do príncipe dos apóstolos, ele dá continuidade ao trabalho de São Pedro, um dos seguidores mais próximos de Jesus. O título de sumo pontífice da Igreja Universal ressalta seu poder global sobre os católicos. Além disso, ele é reconhecido como primaz da Itália e arcebispo da província de Roma. Mas isso não é tudo. O Papa também é o soberano do Estado do Vaticano, uma cidade-estado independente, e carrega o modesto título de servo dos servos de Deus, lembrando a todos que liderança é servir aos outros. Como o Papa lida com um papel tão importante na orientação de milhões? E se as crianças pudessem escolher o mês do seu nascimento? Pesquisas mostram que, se tivessem a opção, a maioria escolheria agosto como seu mês favorito para comemorações. Essa descoberta surpreendente vem de estudos sobre tendências de nascimento, onde agosto se destaca como um dos meses mais populares para aniversários. Por que isso acontece? Uma das razões é o período da concepção, já que muitas crianças nascidas em agosto foram concebidas nos meses mais frios de novembro e dezembro. As famílias costumam estar de férias nessa época, o que pode resultar em mais celebrações. Além disso, agosto traz uma atmosfera de verão agradável, cheia de sol e atividades ao ar livre, tornando os aniversários especialmente memoráveis. É tempo de churrascos, festas na piscina e piqueniques no parque, o que aumenta a diversão. Embora não possamos perguntar diretamente aos bebês sobre suas preferências, essas informações pintam um quadro encantador de momentos alegres associados ao aniversário em agosto. Então, o que você acha? Aniversários de verão são os melhores? Qual seria o seu mês ideal para um aniversário? E se eu disser que a escolha do almoço pode inspirar poesia? Uma história engraçada aconteceu em um escritório, onde a paixão de um homem pela escolha de sanduíches de sua colega se transformou em algo inusitado. Esse homem, atraído pelas escolhas únicas dela, começou a deixar bilhetes anônimos com poesia brincalhona sobre os almoços diários dela. A princípio, isso parecia inofensivo, mas sua obsessão rapidamente saiu do controle. Em uma tentativa desesperada de expressar seu lado criativo, ele até fez um gráfico detalhado dos hábitos dela ao mastigar. Esse comportamento estranho não passou despercebido e logo foi reportado ao Departamento de Recursos Humanos, que o considerou antiético e invasivo. Embora a história destaque a linha tênue entre admiração e obsessão, ela também levanta questões sobre como a interação no ambiente de trabalho pode, às vezes, levar a situações inesperadas e indesejadas. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando do seu almoço, lembre-se de que alguém pode estar te observando. Surpreendente, mas o brócolis realmente contém muita proteína. Muitos pensam que a principal fonte de proteína é o bife, mas você sabia que, em comparação, o brócolis tem mais proteína por 100 calorias? Esse vegetal verde é rico em vitaminas e minerais, além de ser uma ótima opção vegetal. Claro, para obter a mesma quantidade de proteína que em uma porção de bife, você precisaria comer mais brócolis, mas isso é um pequeno sacrifício, considerando todos os seus benefícios. O brócolis é rico em fibras, que ajudam na digestão, e antioxidantes, que protegem as células de danos. Além disso, é baixo em calorias, então você pode desfrutá-lo sem culpa. Refogue, cozinhe no vapor ou adicione a um ensopado de legumes. Esse vegetal prova que é possível obter proteína sem carne. Então, da próxima vez que você planejar o jantar, que tal adicionar brócolis? Você pode se surpreender. Os golfinhos têm preferência de lado. Estudos mostram que os golfinhos nariz de garrafa tendem a preferir o lado direito, exibindo cerca de 95% de comportamento relacionado a esse lado. Assim como muitas pessoas são destras, esse fenômeno indica uma conexão interessante entre a forma como esses inteligentes mamíferos marinhos e nós processamos informações. Cientistas acreditam que essa lateralização está ligada a funções especializadas nos hemisférios do cérebro. Em humanos, a destreza manual é observada porque o lado esquerdo do cérebro controla a linguagem e a motricidade fina. Os golfinhos, sendo animais muito sociais, provavelmente se beneficiam dessa preferência, coordenando movimentos e se comunicando facilmente em seus grupos. Essa inclinação para o lado direito levanta questões intrigantes sobre o desenvolvimento da inteligência nos animais. Será que entender suas preferências pode nos ajudar a aprender mais sobre nosso próprio desenvolvimento cognitivo? Os golfinhos realmente demonstram as maravilhas da natureza de maneiras inesperadas. Vamos desvendar a verdade sobre os incríveis efeitos das nuvens. As nuvens não são apenas enfeites fofos no céu.
Elas desempenham um papel importante no clima do nosso planeta. Durante o dia, as nuvens refletem a luz solar, ajudando a manter a Terra fresca ao devolver parte do calor para o espaço. À noite, elas funcionam como um cobertor, retendo o calor e evitando que a temperatura caia demais. Essa dupla função é crucial para manter o equilíbrio energético da Terra e é um fator-chave nas mudanças diárias do tempo e nas alterações climáticas a longo prazo. Pense nisso. Na próxima vez que estiver nublado, essas nuvens podem estar te protegendo de um dia quente ou evitando que as noites fiquem muito frias. Com as mudanças climáticas se tornando um problema global importante, entender como as nuvens afetam nosso tempo e clima é mais relevante do que nunca. Então, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se de que essas nuvens estão trabalhando duro para manter nosso mundo em perfeito estado. Você já pensou nos perigos dos detergentes para louça? O detergente líquido para louça, muitas vezes colorido e perfumado, representa um sério risco para crianças pequenas. Acidentes de intoxicação com esses itens comuns acontecem mais frequentemente do que muitos pais imaginam. As crianças são naturalmente curiosas, e as cores vibrantes podem chamar sua atenção. Na verdade, muitas marcas desenvolvem embalagens atraentes para interessar os pequenos. Quando as crianças confundem o detergente com uma bebida, as consequências podem ser graves, incluindo sintomas como náusea, vômito ou até reações mais severas. Por isso, é muito importante que os pais guardem os detergentes em prateleiras altas, fora do alcance das mãozinhas. Além disso, discutir a importância do manuseio seguro de produtos domésticos com os cuidadores também é fundamental. Ao tomar essas precauções, você pode ajudar a tornar sua casa mais segura para as crianças curiosas. Por que eles conquistaram o Everest em 1953? Essa conquista notável foi um marco na história da escalada. O Everest é famoso por ser a montanha mais alta do mundo, com impressionantes 8.848 metros. A primeira subida bem-sucedida aconteceu em 29 de maio de 1953, graças a uma ousada expedição liderada pelo alpinista britânico Sir John Hunt. Ele selecionou cuidadosamente uma equipe talentosa, incluindo o destemido neozelandês Sir Edmund Hillary e o experiente Sherpa Tenzing Norgay. Enfrentando condições climáticas perigosas e desafiadoras, esses corajosos homens trabalharam juntos, superando seus limites para alcançar o cume. Sua vitória não apenas realizou o sonho de muitos alpinistas, mas também inspirou uma geração inteira a explorar a natureza. Essa incrível jornada nas nuvens abriu portas para futuros exploradores que desejam conquistar os picos mais difíceis do mundo, o que os motivou a correr tantos riscos. Conheça Zada, o homem mais baixo do mundo com 65 cm de altura. Este incrível homem com apenas 65 cm é oficialmente reconhecido como o mais baixo do mundo pelo Guinness World Records. Zada vive na Turquia e, apesar de seu tamanho pequeno, tem uma personalidade enorme e uma vontade de viver inspiradora. Sua história não só conquistou o coração de muitos, mas também gerou discussões sobre altura e diversidade entre as pessoas. Ele frequentemente compartilha suas experiências e sonhos, provando que a altura não define as habilidades ou o potencial de alguém. Pessoas de todo o mundo o admiram e sua história inspira outros a aceitarem sua singularidade. Curiosamente, esse título já passou de uma pessoa para outra, mostrando como os recordes podem mudar com novas marcas. A existência de Zada nos lembra que, em um mundo de recordes, ser diferente é motivo de celebração. Como alguém com essa altura supera barreiras e inspira tantas pessoas? Descubra o que realmente motiva a dedicação de Elon Musk. Durante um período difícil, conhecido como o inferno da produção, Elon Musk ficou famoso por dormir no chão da fábrica da Tesla. Esse momento desafiador foi marcado por pressão e altas expectativas, enquanto a empresa tentava aumentar a produção do carro elétrico Model 3. A decisão de Musk de passar as noites na fábrica refletia seu forte compromisso em transformar sua ideia em realidade. Alguns admiravam essa dedicação, vendo-a como um sinal de sua ética de trabalho e paixão por inovações. No entanto, outros o criticavam, afirmando que isso parecia mais um sinal de má gestão e um ambiente de trabalho inadequado. A escolha de Musk gerou discussões sobre a cultura de trabalho nas indústrias de tecnologia, e se sacrificar o conforto pessoal pode levar a um maior sucesso. Então, foi essa dedicação um passo brilhante ou um jogo arriscado? Por que o divórcio de Paul McCartney custou tanto?
Após um casamento grandioso, o lendário Beatle Paul McCartney se tornou o centro das atenções da mídia ao se divorciar de Heather Mills, ativista e modelo. O divórcio foi não apenas emocionalmente difícil, mas também custou impressionantes 31 milhões de dólares, tornando-se um dos mais caros da história das celebridades. O casal se casou em 2002 e teve uma filha, mas seu relacionamento enfrentou muitas dificuldades, levando ao divórcio em 2008. Esse valor expressivo reflete não apenas o estilo de vida do casal, mas também as leis sobre divisão de bens na Inglaterra, onde estava em jogo uma parte significativa da fortuna de McCartney. A mídia cobriu amplamente o processo de divórcio, mostrando como as personalidades públicas lidam com dificuldades pessoais sob os holofotes. Embora muitos se perguntem se tais gastos financeiros são justificados, isso levanta questões interessantes sobre amor, casamento e as complicações que podem surgir ao finalizá-los, como as celebridades equilibram suas imagens públicas e vidas pessoais. E se eu disser que seu corpo produz álcool naturalmente? Pode parecer surpreendente, mas nossos corpos funcionam como pequenas microcervejarias, produzindo constantemente pequenas quantidades de álcool. Esse processo natural ocorre principalmente no fígado, onde os açúcares dos alimentos são transformados em álcool e dióxido de carbono. Embora a quantidade seja bem pequena, pode ser detectada em testes, embora não o suficiente para deixar alguém bêbado. Nossos corpos controlam essa produção para ajudar em várias funções celulares, então faz sentido. No entanto, o álcool produzido não é adequado para consumo. Seu nível é muito baixo para ter um efeito perceptível. Curiosamente, esse fenômeno é apenas uma das muitas maneiras incríveis que nossos corpos mantêm o equilíbrio, lembrando-nos das complexas interações que nos mantêm vivos e saudáveis. Não é surpreendente como até as funções mais simples podem esconder segredos tão intrigantes? Acredite ou não, mas a prancha celestial na montanha Huashan assusta. Este emocionante percurso na China é considerado o caminho a pé mais perigoso do mundo. A prancha celestial tem 100 metros de comprimento e está perigosamente fixada a uma parede vertical. Imagine caminhar por uma trilha estreita de apenas 30 centímetros de largura, com um abismo de um lado. Turistas que se aventuram por aqui costumam usar cintos de segurança, pois até mesmo um pequeno escorregão pode ser fatal. A sensação de altura proporciona vistas deslumbrantes, mas também provoca uma descarga de adrenalina. Muitos aventureiros vão a Huashan para apreciar a beleza da natureza e enfrentar seus medos. A combinação de paisagens impressionantes e perigo real torna essa trilha inesquecível, mas não é para os fracos de coração. Você é corajoso o suficiente para tentar atravessar a prancha celestial sozinho? Você vai se surpreender ao descobrir que os enzimas são essenciais. Essas proteínas incríveis atuam como catalisadores, acelerando reações químicas fundamentais para a vida. Imagine tentar assar um bolo sem os ingredientes certos. Simplesmente não funcionaria. Da mesma forma, os enzimas ajudam os organismos a realizar processos bioquímicos importantes, como a digestão e a síntese de DNA. Cada enzima é específica para uma reação, assim como uma chave se encaixa em uma única fechadura. Sem elas, nossos corpos não funcionariam corretamente, o que poderia causar sérios problemas de saúde. Os enzimas estão envolvidos em tudo, desde a digestão até a produção de energia, permitindo que cresçamos e nos recuperemos. Eles diminuem a energia necessária para que as reações ocorram, permitindo que nossas células funcionem de forma eficiente durante todo o dia. Então, da próxima vez que você comer, lembre-se de que os enzimas são os heróis invisíveis que garantem o funcionamento do seu corpo. Você já viu Roosevelt cavalgando nas montanhas rochosas? Essa imagem marcante captura o presidente Theodore Roosevelt, que amava a natureza e a beleza das paisagens americanas. Conhecido por seu espírito aventureiro, Roosevelt frequentemente explorava as montanhas rochosas, refletindo sua profunda conexão com a natureza e a conservação ambiental. Seu mandato de 1901 a 1909 coincidiu com uma crescente conscientização sobre a necessidade de proteger a natureza. Cavalgando em um forte cavalo por terrenos difíceis, Roosevelt não apenas mostrava seu amor por aventuras, mas também seu compromisso com a proteção dos parques nacionais e da vida selvagem, ressaltando a importância da conservação ambiental. Sob sua liderança, foram criados 5 parques nacionais e 18 monumentos nacionais nos Quechua, ajudando a preservar vastas áreas para as futuras gerações.
A imagem dele a cavalo simboliza um homem que não era apenas um político. Ele foi um pioneiro da conservação ambiental. Portanto, quando você imaginar Roosevelt cavalgando nas montanhas rochosas, pense em um líder que valorizava a natureza e trabalhava incansavelmente para preservá-la para todos. Difícil de acreditar, mas os elefantes lamentam seus amigos. Quando o defensor da natureza Lawrence Anthony faleceu, algo surpreendente aconteceu. Um grupo de elefantes selvagens que ele havia reabilitado foi até sua casa na África do Sul para prestar homenagem. Esses gigantes gentis ficaram em silêncio por 2 dias, claramente sentindo a perda de alguém em quem confiavam e amavam. Essa cena comovente mostra o quão emocionalmente desenvolvidos são os elefantes. Embora muitas vezes sejam vistos como animais simples, pesquisas mostram que eles têm laços sociais profundos e uma memória incrível. Eles se comunicam por meio de diferentes sons e linguagem corporal, e até conseguem sentir empatia pelos outros em seu grupo. Essa profunda demonstração de luto questiona nossa compreensão das emoções dos animais e nos lembra das conexões que compartilhamos com todos os seres vivos. O que você pensa sobre os sentimentos profundos de animais como os elefantes? Você sabia que Wang é o sobrenome mais popular do mundo? Cerca de 107 milhões de pessoas têm esse nome, e ele é mais comum do que qualquer outro sobrenome. Essa estatística impressionante destaca a importância cultural e histórica do sobrenome, especialmente na China, de onde ele se origina. O sobrenome Wang tem raízes profundas na história chinesa, remontando a mais de 2.500 anos atrás, aos antigos reinos. É incrível como nomes populares nos ajudam a nos conectar com nosso passado e entender o crescimento da população. Enquanto isso, em países de língua espanhola, o sobrenome Garcia ocupa a 47ª posição. Embora esse nome seja comum em diferentes países, ele também reflete a rica herança da cultura espanhola. Nomes como Wang e Garcia não apenas identificam pessoas, mas também as conectam com seu contexto cultural. Você já pensou nas histórias por trás do seu sobrenome? Você já se perguntou por que os polvos são tão únicos? Eles têm uma forma de cérebro surpreendente, um anel que contorna seu esôfago. Essa característica anatômica incomum significa que quando um polvo engole comida, ela passa pelo seu cérebro. É uma estrutura que é, ao mesmo tempo, incrível e um pouco arriscada. Se o polvo tentar engolir algo muito grande, como um peixe ou um crustáceo, isso pode machucar seu próprio cérebro. Imagine tentar comer um sanduíche gigante com seu cérebro bem no meio. Bem complicado, não é? Essa estrutura fascinante mostra como os polvos se adaptaram às condições do oceano e suas técnicas de caça, mas também destaca os riscos estranhos que eles enfrentam por causa da comida. Então, da próxima vez que você ver um polvo, lembre-se de que seu incrível cérebro não é apenas para enfeitar, ele desempenha um papel vital, embora arriscado em sua vida debaixo d'água. Você sabia que John Quincy Adams arriscou sua visão em 1791, enquanto era diplomata dos West na Europa? Ele tomou uma decisão arriscada durante um eclipse solar. Fascinado por esse fenômeno celestial, ele olhou diretamente para o Sol sem proteção. Esse ato curioso resultou em uma cegueira parcial, servindo como um lembrete claro dos perigos de observar um eclipse sem a devida proteção ocular. Hoje, os amantes da astronomia enfatizam a importância de medidas de segurança, como óculos especiais para eclipses ou filtros solares, que bloqueiam raios prejudiciais e permitem uma observação segura. A experiência de Adams é uma lição histórica que mostra como a curiosidade pode levar a consequências inesperadas. Imagine um futuro onde priorizamos a observação segura. Portanto, da próxima vez que você admirar um eclipse solar, lembre-se de Adams e proteja seus olhos. Você já se perguntou por que os cavalos parecem dançar em rotatórias? Essa ilusão fascinante acontece em uma rotatória em Sidra, na Arábia Saudita, onde se aplica o princípio da animação da rede barreira. Quando os carros circulam, a posição das imagens animadas cria um efeito que faz parecer que os cavalos estão galopando ou se movendo de forma vibrante. Esse princípio se baseia na capacidade do nosso cérebro de perceber movimento a partir de imagens estáticas, imitando uma sequência de movimentos. Não é apenas uma escolha artística, mas também uma maravilha da engenharia, que atrai tanto os moradores quanto os turistas. As pessoas se reúnem para ver esse fenômeno visual divertido, muitas vezes parando para tirar fotos ou gravar vídeos. Se você é fã de cavalos, ou apenas está curioso sobre como nossa mente pode ser enganada para ver movimento,
Esse espetáculo hipnotizante traz alegria e curiosidade a todos que o experienciam. Talvez seja a rotatória mais divertida do mundo. E se eu te contar sobre o incrível outono no Arizona? Essa impressionante formação geológica, conhecida como o Grand Canyon, levou milhões de anos para se formar devido à constante ação da erosão. O rio Colorado esculpiu cânions profundos nas camadas de rocha, revelando vistas deslumbrantes com cores e texturas vibrantes. Visitantes de todo o mundo desejam ver essa maravilha natural, que conta a história da Terra como um livro aberto. Para proteger seu frágil ecossistema e preservar sua beleza, o acesso a algumas áreas é restrito, permitindo que futuras gerações desfrutem de sua grandiosidade. O Grand Canyon não é apenas uma atração turística, é um habitat importante para diversas espécies e uma parte essencial do legado dos nativos americanos. Então, seja caminhando à beira do canyon ou observando as estrelas, a beleza inspiradora e a rica história do canyon convidam você a se conectar mais profundamente com a natureza. Você já visitou este monumento icônico? Quando a história de fantasmas inspirou Frankenstein, Mary Shelley, com apenas 18 anos, escreveu um dos mais famosos romances de terror, Frankenstein, durante o verão na Suíça. Ela estava de férias na vila de Odate, às margens do Lago de Genebra, com seu amado Percy Shelley e o famoso poeta Lord Byron. O grupo decidiu fazer um concurso de histórias de fantasmas para se entreter em um dia chuvoso, e isso se tornou um verdadeiro desafio criativo. A noite escura e a atmosfera assustadora despertaram a imaginação de Mary. Ela imaginou Victor Frankenstein, um cientista que cria um ser vivo a partir de matéria morta e enfrenta as terríveis consequências de suas ambições. Essa experiência mudou sua vida, dando início à sua carreira e introduzindo temas de humanidade, criatividade e responsabilidade que ainda são relevantes hoje. A eterna história de Mary levanta questões sobre ética e inovação, que são tão importantes agora quanto eram no século XIX. O que significa brincar de Deus? Prepare-se para se surpreender com a magia do cinema. Você já se perguntou como os cineastas sincronizam som e imagem perfeitamente? Conheça a claquete, uma ferramenta essencial usada no início das cenas. Este dispositivo prático é composto por uma tábua com uma parte móvel na parte de cima. Quando o diretor dá o sinal para gravar, ele fecha a parte móvel, criando um som característico e um sinal visual que indica o início da gravação. Isso é muito importante, pois o som e a imagem podem ser gravados separadamente, especialmente com os métodos modernos de filmagem. Durante a edição, o sinal visual da claquete ajuda os editores a sincronizar perfeitamente as faixas de áudio e vídeo. Além disso, as informações escritas na tábua, como o número da cena e o take, ajudam a manter a organização. Então, da próxima vez que você assistir a um filme, lembre-se de que essa pequena claquete trabalha arduamente nos bastidores para que tudo se encaixe perfeitamente. Você sabia que as águas-vivas podem reverter o envelhecimento? A água-viva Turritopsis dohrnii tem uma habilidade incrível. Ela pode se transformar de um adulto de volta para sua forma juvenil, revertendo assim o processo de envelhecimento. Esse processo extraordinário acontece através da transdiferenciação, quando as células da água-viva são reprogramadas. Imagine se os humanos pudessem fazer o mesmo. Os cientistas estão interessados nessa água-viva, pois ela pode revelar segredos sobre o envelhecimento e oferecer novas ideias para pesquisas em anti-envelhecimento. Ao estudar como essas águas-vivas retornam ao estado jovem, os pesquisadores esperam descobrir novas maneiras de melhorar a saúde e a longevidade humana. Ao mergulharmos mais fundo nos mistérios dessas criaturas fascinantes, podemos encontrar benefícios revolucionários para a medicina. Quem sabe essa água-viva nos dará uma visão do futuro do tratamento do envelhecimento? Prepare-se para se surpreender com as corridas de rinocerontes em alta velocidade. Esses incríveis animais, conhecidos como rinocerontes, podem correr a impressionantes 50 km por hora. Você não esperaria que um animal tão pesado pudesse se mover tão rápido, mas eles podem te surpreender quando começam a correr. Apesar de seu tamanho e força, os rinocerontes enfrentam uma terrível ameaça: os humanos. Na natureza, eles não têm predadores naturais, o que permite que prosperem em seus ecossistemas. No entanto, a perda de habitat e a caça ilegal estão levando esses majestosos animais à beira da extinção. Os rinocerontes adultos são fortes e imponentes, com pele grossa que os protege, mas eles precisam da nossa ajuda para sobreviver.
Ao apoiar os esforços de conservação, podemos garantir que esses magníficos animais continuem a habitar seus lares. Então, da próxima vez que você pensar em rinocerontes, lembre-se de sua velocidade, força e da urgente necessidade de protegê-los. O que você pode fazer para ajudar a preservar seu futuro? Prepare-se para se surpreender com a previsão do tempo. A previsão do tempo não é apenas um palpite, é um processo de alta tecnologia que exige cálculos complexos. Cientistas analisam bilhões de dados todos os dias, incluindo temperatura, umidade, velocidade do vento e até imagens de satélite. Ao analisar essa enorme quantidade de informações, eles criam modelos sofisticados para prever como será o tempo nas próximas horas, dias ou até semanas. No entanto, apesar de todos esses avanços, a atmosfera continua imprevisível e pode nos surpreender com tempestades repentinas ou raios de sol inesperados. Essa imprevisibilidade está, em parte, ligada à natureza em constante mudança dos sistemas climáticos e às condições locais, que podem depender de fatores como geografia e mudanças climáticas. Portanto, da próxima vez que você olhar a previsão do tempo, lembre-se de quanto esforço é investido para prever esses dias ensolarados ou chuvosos. Você já se perguntou por que escalar o Everest é tão caro? O custo para alcançar o ponto mais alto do mundo começa em cerca de $5.000 por pessoa, incluindo as permissões necessárias, equipamentos, guias e logística. Mas não se deixe enganar por esse preço básico. Dependendo do nível de serviço e das comodidades, seus gastos totais podem ultrapassar $1.000, o que causa esse aumento tão grande nos preços. Primeiro, a logística para chegar ao acampamento base do Everest é complexa e exige um planejamento cuidadoso. Guias experientes são essenciais para a segurança e o sucesso, e seu conhecimento tem um preço. Além disso, os alpinistas precisam de equipamentos de alta qualidade para suportar as condições climáticas extremas, o que também não é barato. Para aqueles que buscam uma experiência completa, opções luxuosas, como refeições requintadas e voos de helicóptero, podem aumentar significativamente o custo. Então, se você já sonhou em estar no topo, esteja preparado não apenas para os desafios físicos, mas também para os financeiros. Você está pronto para enfrentar ambos os desafios? Incrível, mas verdade. O horror do anion. Anion é uma condição rara que pode apertar seus dedos das mãos e dos pés. Isso faz com que a pele ao redor da base do dedo se comprima dolorosamente, formando uma faixa apertada que limita o fluxo sanguíneo. Com o tempo, isso pode levar a um resultado chocante, a autoamputação, quando o dedo afetado realmente se separa do corpo devido à falta de circulação. Imagine, uma faixa de pele que parece inofensiva se torna uma bomba relógio para o seu corpo. Embora o anion seja extremamente raro, ele serve como um lembrete assustador de como nossos corpos podem reagir de maneiras inesperadas. Os médicos ainda tentam entender por que algumas pessoas desenvolvem essa condição, e o tratamento geralmente se concentra em aliviar a pressão e restaurar a circulação. Portanto, cuide da saúde dos seus dedos. Seu futuro eu vai agradecer. Recentemente, um jovem realizou um feito incrível ao fazer 228 pulos em apenas 2,30 segundos, estabelecendo um novo recorde que está sendo comentado por todos. É difícil imaginar como alguém pode pular tantas vezes em tão pouco tempo, mas essa performance extraordinária demonstra não apenas resistência, mas também coordenação e agilidade excepcionais. Imagine o ritmo rápido de suas pernas tocando o chão, cada pulo o elevando com precisão. Essas conquistas nos inspiram a desafiar nossos limites, mostrando que com prática e dedicação podemos alcançar o que parece quase impossível. Atletas treinam por anos para dominar suas habilidades, e momentos como esse despertam entusiasmo e curiosidade sobre o que é possível no esporte. Quais outros recordes podem ser quebrados por pessoas determinadas? Acredite ou não, suas mãos medem distâncias. Se você não tem uma régua, não se preocupe. Seus dedos e mãos são ótimos para medições rápidas. Por exemplo, um punho fechado geralmente mede cerca de 10 centímetros, o que ajuda a estimar o comprimento sem ferramentas especiais. Esse método prático é muito útil quando você está fora de casa, seja para medir um pedaço de madeira para um projeto ou para determinar a distância até algo. Basta manter o punho à sua frente para avaliar a distância. E não são só os punhos. A extensão dos seus dedos também pode servir como uma medida aproximada, geralmente em torno de 20 centímetros. A habilidade de usar o corpo para medições existe há muitos séculos, muito antes das fitas métricas. Então, da próxima vez que você precisar de uma medição rápida,
Lembre-se de que suas mãos podem ajudar. Não é incrível como nosso corpo pode ser uma ferramenta? Difícil de acreditar, mas o Titanic tinha uma cópia real. A equipe do icônico filme de James Cameron, Titanic, construiu uma impressionante cópia quase em tamanho real do verdadeiro navio, nos estúdios Baja, no México. Esse cenário complexo não era apenas um fundo, incluía um enorme corpo d'água, criado para simular o vasto oceano, tornando as cenas ainda mais emocionantes. A cópia também tinha botes salva-vidas que pareciam muito reais e luzes funcionais para recriar a atmosfera do navio. Durante a cena culminante do naufrágio, em vez de depender de CGI, os criadores do filme usaram água de verdade, permitindo que os atores sentissem toda a tensão do momento. Ensaiando seus movimentos sem efeitos modernos, a dedicação da equipe a realismo realmente se destacou, intensificando o impacto emocional do filme. Essa dedicação contribuiu para as experiências inesquecíveis que os espectadores tiveram ao ver o Titanic ganhar vida. Você sabia sobre malformações arteriovenosas? A malformação arteriovenosa, MAVE, é uma rede complexa de vasos sanguíneos que pode se formar no cérebro e muitas vezes passa despercebida por anos. Muitas pessoas com MAVE não apresentam sintomas até que seja tarde demais. Sem aviso, a MAVE pode se romper, levando a problemas sérios, como sangramentos repentinos, derrames ou até mesmo morte. Essa condição preocupante representa cerca de 2% dos derrames em jovens, por isso é importante compreendê-la. Algumas pessoas podem acabar tendo dores de cabeça ou sintomas neurológicos, o que leva os médicos a realizarem exames que detectam a MAVE. Se o diagnóstico for feito precocemente, há opções de tratamento, incluindo cirurgia. No entanto, a natureza oculta da MAVE a torna especialmente perigosa. A conscientização é a chave para salvar vidas. Você está pronto para saber mais sobre essa condição misteriosa do cérebro? Vamos revelar a verdade sobre os rovers marcianos. Os rovers marcianos, como o Curiosity e o Perseverance, estão realizando pesquisas revolucionárias que podem mudar para sempre nossa compreensão do planeta vermelho. Esses exploradores robóticos são equipados com ferramentas modernas para analisar a geologia de Marte, ajudando os cientistas a estudar a superfície e a atmosfera do planeta. O Curiosity investiga ativamente formações rochosas e amostras de solo, enquanto o Perseverance busca sinais de vida passada, coletando amostras de materiais interessantes. Suas descobertas podem dar pistas sobre se Marte já teve condições adequadas para a vida. Enquanto esses rovers exploram a paisagem marciana, eles coletam dados que ajudarão em futuras missões, incluindo possíveis expedições com a participação de humanos. Essa pesquisa empolgante não só nos aproxima do envio de pessoas a Marte, mas também aguça nossa curiosidade sobre a vida além da Terra. Quais descobertas esses rovers farão na próxima vez? Você já pensou sobre as línguas de Papua Nova Guiné? Esta vibrante nação insular é o país mais diversificado linguisticamente do mundo, com impressionantes 832 idiomas. Imagine caminhar por uma vila e ouvir as pessoas se comunicando em várias línguas diferentes. Línguas como Tok-Pisin e Hirimoto são amplamente faladas, mas a maioria é característica de pequenas comunidades, refletindo a rica diversidade cultural das regiões. Cada língua oferece uma visão única do mundo, moldada pela história e pelo ambiente de seus falantes. A diversidade linguística também é um reflexo do terreno complexo do país, que favoreceu a isolação de comunidades que desenvolveram seus próprios dialetos ao longo do tempo. No entanto, essa diversidade enfrenta ameaças da globalização e das tecnologias modernas, já que as novas gerações estão adotando línguas mais dominantes como o inglês. Preservar essas línguas é vital para manter o patrimônio cultural, pois muitas delas guardam histórias, tradições e sabedoria, transmitidas de geração em geração. Com tanta riqueza de diversidade linguística, como podemos garantir que essas línguas sobrevivam para as futuras gerações? O que realmente contribui para a produção de mel doce na Dakota do Norte? A Dakota do Norte orgulha-se de ser o maior produtor de mel nos... Esse status não é por acaso. O estado é conhecido por seus vastos campos de trevo, alfafa e girassol, que criam condições ideais para as abelhas. Essas flores, cheias de néctar, atraem as abelhas, permitindo que elas transformem o néctar doce em mel delicioso. Os apicultores na Dakota do Norte trabalham arduamente, gerenciando colmeias e cuidando da saúde de suas colônias de abelhas.
Seus esforços garantem não apenas um fornecimento constante de mel, que é muito apreciado em todo o país, mas também desempenham um papel importante na polinização, ajudando a cultivar uma variedade de frutas e vegetais. Sem seu trabalho árduo e a rica paisagem floral, muitos dos nossos produtos favoritos seriam mais difíceis de encontrar. Não é incrível como abelhas e agricultores trabalham juntos para nos alimentar? Temos medo de chamadas desconhecidas? No mundo atual, muitas pessoas desconfiam de números desconhecidos. Com o aumento das chamadas fraudulentas e perfis falsos, não é surpreendente que nossa relação com o telefone tenha mudado. Alguns anos atrás, uma ligação de um número desconhecido poderia ser vista como uma oportunidade de conversar, mas agora isso frequentemente gera desconfiança. Segundo pesquisas recentes, quase 60% das pessoas ignoram chamadas de fontes desconhecidas, refletindo uma maior cautela em nossa era digital. Essa é uma reação aos golpes que deixaram muitos vulneráveis a roubo de dados pessoais e perdas financeiras. As pessoas estão mais conscientes das táticas dos golpistas, como a imitação de organizações confiáveis. Como resultado, a desconfiança em relação a números desconhecidos se tornou uma parte importante da nossa proteção em um mundo de comunicações em mudança. Prepare-se para sabores incríveis. Estudos mostram que as mulheres geralmente têm mais papilas gustativas do que os homens, o que torna a percepção do gosto feminino mais apurada. Isso significa que as mulheres conseguem identificar melhor os sutis nuances de sabor. Não é interessante? Teorias evolutivas sugerem que essa sensibilidade se desenvolveu para ajudar as mulheres a detectar alimentos estragados ou tóxicos, especialmente durante a gravidez, quando isso é crucial. Imagine poder perceber sabores que outros não notam. Além disso, muitas mulheres se enquadram na categoria de superdegustadoras, o que significa que elas têm significativamente mais papilas gustativas. Isso não só enriquece suas experiências gustativas, mas também destaca a complexidade da percepção humana. Por exemplo, enquanto alguns podem achar o brócolis levemente amargo, uma superdegustadora pode sentir uma explosão de sabores vibrantes que outros mal percebem. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma refeição, pense em todas as incríveis sensações que as mulheres podem perceber de forma mais intensa. Não é uma ideia deliciosa? Em 1363, o rei Eduardo III promulgou uma lei que obrigava todos os homens de 17 a 60 anos a praticar tiro com arco regularmente. Essa medida inesperada visava preparar a Inglaterra para conflitos militares, que eram bastante comuns na época. Com o aumento das guerras, ter arqueiros experientes era crucial para a proteção do reino. Os homens eram incentivados a dedicar mais tempo ao tiro com arco do que a entretenimentos como jogos populares, incluindo o futebol. Imagine trocar seu final de semana favorito por horas de prática com arco e flecha. A ênfase no tiro com arco mostra o quanto a preparação militar influenciava a vida cotidiana na Idade Média. As comunidades frequentemente criavam locais de treino, e competições locais surgiam para aprimorar as habilidades. Então, da próxima vez que você pensar nos cavaleiros medievais, lembre-se de que por trás de suas armaduras havia inúmeros arqueiros aperfeiçoando suas habilidades para defender suas terras. Você sabia sobre a piscina mortal no Golfo do México? Profundamente no Golfo do México, a uma impressionante profundidade de 1000 metros, existe uma misteriosa piscina natural que é verdadeiramente letal. Este corpo d'água único tem um diâmetro de 30 metros, mas se destaca pela sua altíssima salinidade. A concentração de sal é tão elevada que cria um ambiente hostil para a maioria dos organismos vivos. Qualquer ser que se atreva a entrar nesta piscina não conseguirá sobreviver, enfrentando as severas consequências da salinidade. No entanto, a natureza encontra uma maneira de se adaptar. Neste ecossistema estranho, algumas bactérias altamente resistentes prosperam. Essas bactérias desempenham um papel importante no ciclo de vida misterioso deste mundo subaquático, demonstrando a incrível resiliência da natureza. Cientistas estudam esse ambiente extremo não apenas para entender a vida em condições adversas, mas também para obter ideias para aplicações em medicina e biotecnologia. Quais outras maravilhas o fundo do oceano esconde? As máquinas podem recriar as obras de Shakespeare com tempo infinito. A teorema do infinitesimal sugere isso. Imagine dar à máquina um tempo ilimitado. Teoricamente, ela poderia eventualmente criar cada peça e soneto, escritos pelo lendário William Shakespeare.
Essa ideia fascinante chamou a atenção de matemáticos e cientistas, inspirando experimentos em nosso mundo. Pesquisadores testaram esse teorema, mas tiveram que estabelecer limites de tempo por razões práticas. Embora os resultados tenham sido impressionantes, as máquinas não conseguiram reproduzir a genialidade de Shakespeare dentro do tempo disponível. A teorema brinca com o conceito de infinito, sugerindo que, com tempo suficiente, até uma máquina poderia acidentalmente encontrar a combinação exata de palavras que formam as complexas frases de Shakespeare. Isso levanta várias questões sobre criatividade, inteligência e os limites da tecnologia. Será que conquistas futuras podem mudar isso? À medida que se tornam mais inteligentes, quão perto as máquinas podem chegar da criatividade humana? A interação entre tempo, acaso e criatividade continua a despertar curiosidade. Você já pensou no primeiro quilate? Em 2009, o mundo testemunhou um evento importante na história das pedras preciosas, o surgimento do Permenkart, o primeiro quilate. Esse momento não é apenas uma nova unidade de medida, ele está intimamente ligado à comunidade Garnapaskino, de onde veio a ideia do quilate. O nome Permenkart representa mais do que uma nova medida. Ele simboliza o patrimônio cultural, o orgulho e a conexão com os tesouros da terra. Cada quilate, equivalente a 200 miligramas, ajuda a medir o peso das pedras preciosas, facilitando a comunicação entre compradores e vendedores. A comunidade Garnapaskino acolheu essa inovação, combinando tradições com práticas comerciais modernas. Hoje, ao comprar pedras preciosas, lembre-se de que cada quilate carrega uma história que começou em uma pequena comunidade enraizada na beleza da terra. Não é incrível como algo tão pequeno pode ter um grande impacto? É difícil de acreditar, mas a América do Norte produz mais de 50% do oxigênio na Terra. Essa conquista incrível está ligada a pequenos organismos microscópicos que vivem em seus diversos ecossistemas, incluindo oceanos, lagos e florestas. O fitoplâncton, um tipo de alga microscópica, desempenha um papel fundamental na produção de oxigênio. Essas pequenas plantas absorvem a luz solar durante a fotossíntese, transformando dióxido de carbono e água em oxigênio e energia. Na verdade, esses organismos são responsáveis por quase metade de todo o oxigênio produzido no planeta. Além disso, as florestas da América do Norte, repletas de árvores altas como carvalhos e pinheiros, também contribuem significativamente, liberando oxigênio durante seu crescimento. Esse processo vital não só sustenta a vida selvagem, mas também ajuda a regular o clima do planeta. Então, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se de que muitas dessas moléculas de oxigênio podem vir dos ricos ecossistemas da América do Norte. Difícil de acreditar, mas Cagiban nos conecta com Abracadabra. Essa ideia fascinante, conhecida como Fato Menari, existe há 10 anos e destaca o uso de frases mágicas em nosso dia a dia. Cagiban, que vem da palavra mágica Abracadabra, não é apenas uma palavra divertida, tem um significado mais profundo. Ela serve para nos conectar com a Karkunol, um termo que acredita-se nos leva de volta ao passado, a momentos de 3 anos atrás. Imagine o poder de uma frase que não só traz calma, mas também conecta o tempo. Ao entender e usar Cagiban, as pessoas podem sentir uma ligação com o passado, enquanto criam harmonia no presente. Esse jogo de palavras desafia nossa percepção e nos convida a explorar como as palavras podem moldar nossa experiência. Não é interessante como essas frases podem unir diferentes elementos de nossas vidas? O que realmente move os elefantes o dia todo? Os elefantes são verdadeiros gourmets, passando até 18 horas por dia, comendo impressionantes 150 quilos de comida. Sua dieta é composta por gramíneas, frutas e até cascas de árvores, o que lhes dá energia para viajar longas distâncias. Esses gigantes bondosos têm uma alimentação muito variada, o que os ajuda a viver em diferentes ambientes, desde savanas até florestas. A busca constante por alimento também é importante para o ecossistema. Ao limpar a vegetação e dispersar sementes, eles ajudam a manter a saúde do meio ambiente. Imagine um dia dedicado a comer para sustentar sua majestosa existência. Os elefantes não precisam apenas de comida para sobreviver, mas também participam de interações sociais, compartilhando alimentos e fortalecendo laços em seu grupo. Não é incrível quanto esforço é necessário para alimentar essas criaturas maravilhosas?
Difícil de acreditar, mas o dinheiro em papel surgiu na China. Essa ideia revolucionária apareceu pela primeira vez durante a dinastia Tang, no século VII. Curiosamente, não eram feitos de papel comum, mas de fibras de amoreira, o que os tornava leves e fáceis de transportar. Antes do dinheiro em papel, as pessoas usavam principalmente moedas, que podiam ser bem pesadas e volumosas. A introdução dessa nova moeda facilitou o comércio, aumentando significativamente as transações. Imagine como era complicado carregar um saco cheio de moedas para pagamentos do dia a dia. Essa forma inovadora de dinheiro não apenas simplificou o comércio, mas também abriu caminho para os sistemas bancários modernos. Hoje, quase todos usam dinheiro em papel ou moedas digitais, que têm suas raízes nessa antiga inovação na China. Então, da próxima vez que você pegar dinheiro, lembre-se da sua história fascinante. Você sabia que uma pessoa média produz cerca de 1,4 litros de urina todos os dias? Isso é quase um quarto. Pode parecer surpreendente, mas a urina é um subproduto importante de como nosso corpo lida com os resíduos. Quando comemos e bebemos, nosso corpo absorve nutrientes e líquidos, filtrando o que não precisamos pelos rins. Esses rins funcionam como pequenas estações de tratamento, removendo o excesso de água, sais e outras substâncias. Após o processamento, os resíduos passam pelos ureteres e se acumulam na bexiga até estarmos prontos para liberá-los. Muitos fatores podem influenciar a quantidade de urina que produzimos, como a quantidade de água que bebemos, o nível de atividade e até mesmo o clima. Então, da próxima vez que você for ao banheiro, lembre-se de que você faz parte de um processo natural que mantém o equilíbrio e a saúde do seu corpo. Não é incrível como algo tão comum é tão importante para o nosso bem-estar? Descubra como os diamantes se formam profundamente sob nossos pés. Os diamantes naturais são verdadeiras joias incríveis que se formam a mais de 200 quilômetros abaixo da superfície da Terra, em uma área conhecida como manto. Aqui, sob intensa pressão e alta temperatura, os átomos de carbono se juntam em uma estrutura cristalina, criando essas pedras maravilhosas que tanto valorizamos. No entanto, eles não permanecem escondidos para sempre. Devido a poderosas erupções vulcânicas, os diamantes sobem à superfície. Quando o magma sobe, ele leva os diamantes consigo em um tipo especial de rocha vulcânica chamada kimberlito. Essa jornada fascinante não é apenas empolgante, ela também nos dá a chance de encontrar diamantes em lugares onde nunca os esperamos. Então, da próxima vez que você admirar um diamante brilhante, lembre-se da incrível trajetória que ele percorreu desde as profundezas da Terra até sua caixa de joias. Não é surpreendente como tanta beleza se forma em condições tão extremas? Explore a força das culturas Claparan e Haragbra. Essas comunidades vibrantes são conhecidas por sua habilidade única de viver em harmonia com a natureza. O povo Claparan e Haragbra aprendeu a usar o ambiente ao seu redor, incluindo florestas densas e rios, para sustentar sua vida cotidiana e ricas tradições culturais. Eles dependem desses recursos naturais não apenas para alimentação e abrigo, mas também para artesanato tradicional e rituais espirituais, demonstrando um profundo respeito pelo seu entorno. Ao praticar métodos sustentáveis, garantem que as futuras gerações possam desfrutar das mesmas riquezas da natureza. Essa forte conexão entre as comunidades e a natureza ilustra sua resiliência e adaptabilidade. Combinando práticas antigas com técnicas modernas, eles continuam a celebrar seu legado, enfrentando os desafios do mundo contemporâneo. Como essas culturas nos inspiram a valorizar e proteger nossos próprios ambientes naturais? Você pode se surpreender. Explicação sobre a retirada da vacina do mercado. Em uma reviravolta inesperada, a vacina que garantia a imunidade em 76% dos adultos e 100% das crianças foi retirada de circulação. Você pode se perguntar como isso aconteceu, especialmente considerando que não havia evidências científicas de sua periculosidade. Este caso destaca o complexo mundo da regulamentação de vacinas. As autoridades responsáveis pela saúde pública avaliam cuidadosamente as vacinas, não apenas pela eficácia, mas também pela segurança a longo prazo. Em situações onde surgem dúvidas, seja por relatos de efeitos colaterais ou novas pesquisas, elas podem agir com cautela e decidir retirar a vacina, mesmo que ela seja eficaz. Essa decisão pode gerar controvérsias, especialmente quando os benefícios parecem claros.
Isso levanta questões importantes sobre transparência e comunicação na saúde pública. A eficácia é suficiente para garantir a disponibilidade da vacina? Surpreendente, mas é verdade. Alguns hinos não têm letras. 4 países, incluindo a Espanha e a Bósnia e Herzegovina, expressam seu orgulho nacional apenas com composições instrumentais. A Marcha Real da Espanha e o hino da Bósnia e Herzegovina, Intermeco, estão no topo dessa lista, enquanto o hino do Kosovo não tem nome, e o hino de San Marino, Hino Nazionale, completa esse grupo único. Esses hinos sem letras oferecem uma maneira interessante de evocar sentimentos de patriotismo sem palavras faladas. A história política e cultural, muitas vezes, desempenha um papel importante nessa escolha. Em alguns casos, a falta de letra reflete identidades nacionais complexas ou o desejo de permanecer neutro. Curiosamente, embora alguns textos não oficiais tenham surgido ao longo dos anos, nenhum deles foi oficialmente reconhecido. Essa característica torna esses hinos instrumentais partes fascinantes do patrimônio nacional, dependendo de melodias e ritmos poderosos para despertar emoções e representar o espírito de seus países. Você já sentiu a magia de um hino sem letras? Você já pensou sobre amendoim e explosivos? É surpreendente, mas o amendoim contém glicerina, que é um ingrediente-chave na nitroglicerina, um poderoso explosivo. Essa conexão pode te surpreender, mas destaca fatos incríveis sobre química e agricultura. A glicerina é obtida do óleo de amendoim através de um processo químico, transformando um lanche simples e saboroso em um componente para dinamite. Embora você possa gostar de comer amendoim em eventos esportivos ou em suas receitas favoritas, seu óleo mostra como as substâncias naturais podem ser versáteis. Apesar de o amendoim ser completamente seguro para consumo, sua transformação em produtos químicos industriais nos lembra das conexões inesperadas entre a natureza e a criatividade humana. Buscar essas conexões nos ajuda a valorizar não apenas nossa comida, mas também a ciência por trás dos itens do dia a dia. Então, da próxima vez que você estiver saboreando manteiga de amendoim ou um punhado de amendoins, lembre-se de que nesse pequeno grão está escondida uma história incrível da química. Desde 2001, Angelina Jolie é embaixadora da boa vontade da ONU, trabalhando para melhorar a vida das pessoas ao redor do mundo. Ela visita as regiões mais difíceis, destacando problemas como crises de refugiados e pobreza. A experiência pessoal adquirida durante as visitas a ajuda a entender melhor as comunidades que apoia, defendendo seus direitos e necessidades. Graças aos seus esforços, ela chama a atenção para as dificuldades enfrentadas por pessoas deslocadas e ressalta a importância da ajuda humanitária. Jolie também apoia diversas iniciativas voltadas para a proteção dos direitos das crianças e o empoderamento das mulheres, usando sua fama para trazer visibilidade a questões importantes. Ao colaborar com organizações e governos, ela promove mudanças significativas e inspira outros a se unirem na ajuda. Seu trabalho motiva muitas pessoas a agir, mostrando que uma única pessoa pode mudar o mundo. O que te inspira a ajudar os necessitados? Na Idade Média, as pessoas frequentemente recorriam à trepanação como tratamento para fortes enxaquecas. Esse procedimento surpreendente, mas chocante, consistia em perfurar o crânio de uma pessoa, acreditando-se que isso ajudaria a aliviar a dor de cabeça intensa, liberando espíritos malignos ou pressão dentro do cérebro. Imagine o medo e o desespero que levavam as pessoas a tomar medidas tão extremas. Hoje temos recursos médicos modernos, como analgésicos e tratamentos preventivos, mas essa prática histórica mostra o quanto avançamos na compreensão da saúde e do corpo humano. A trepanação era vista não apenas como uma forma de tratar enxaquecas, mas também era utilizada para outras doenças, o que revela o conhecimento médico limitado daquela época. Muitas culturas realizavam esse procedimento, às vezes com sucesso, o que acrescenta um aspecto interessante à história da medicina. Isso nos lembra da importância de basear nossas práticas médicas em dados científicos confiáveis e não em crenças ultrapassadas. Não é incrível ver como nossa abordagem à saúde mudou ao longo dos séculos? Um fato curioso sobre cães e seus hábitos no banheiro. Os cães têm uma maneira peculiar de se preparar para fazer suas necessidades, muitas vezes girando em um pequeno dança. Esse comportamento engraçado não é à toa. Acredita-se que esteja relacionado ao campo magnético da Terra. Pesquisas mostraram que muitos cães preferem se aliviar olhando para o norte ou para o sul.
Isso indica que eles usam o campo magnético da Terra para se orientar durante os momentos de banheiro. O giro pode ajudar esses amigos peludos a ajustar sua bússola interna, tornando-os mais confortáveis em sua rotina de banheiro. Então, da próxima vez que você ver seu cão girando antes de sair, lembre-se de que ele pode estar sintonizando as vibrações magnéticas do planeta. Não é incrível como os animais reagem ao mundo ao seu redor de maneira tão significativa? Você sabia que apenas 11% dos japoneses estão prontos para lutar pelo seu país? Esse é o menor índice do mundo. Essa estatística surpreendente destaca a forte abordagem pacifista do Japão, que se consolidou após a Segunda Guerra Mundial, graças à sua Constituição. Após as destruições da guerra, o Japão adotou uma Constituição que prioriza a diplomacia e soluções pacíficas em vez de ações militares. Muitos japoneses acreditam na resolução de conflitos por meio do diálogo, não por batalhas, o que promove uma cultura que valoriza a paz. Essa visão uniu grande parte da população, criando uma sociedade mais inclinada à cooperação do que ao confronto. Com o aumento da tensão global, alguns se perguntam se essa posição mudará ou se o Japão continuará a defender a paz em um mundo cada vez mais complexo. O que você acha que acontecerá a seguir? Descubra a origem peluda da moeda da Croácia, kuna. A moeda oficial da Croácia, conhecida como kuna, recebeu esse nome único de um pequeno animal peludo chamado martinete, que se parece com uma marta. Esse fato interessante destaca como a cultura e a natureza estão entrelaçadas na história da Croácia. O martinete foi historicamente valorizado por sua pelagem, que teve um papel importante no comércio. Assim, a kuna não é apenas dinheiro, mas também simboliza o rico patrimônio cultural do país. Pense nisso. Toda vez que você usa moedas ou notas de kuna, você se conecta com o passado e o meio ambiente. A moeda da Croácia nos lembra de sua beleza natural e das pequenas criaturas que influenciaram sua economia ao longo do tempo. Não é incrível como os nomes que usamos todos os dias podem conter histórias e significados tão profundos? E se eu te disser que George Washington tinha dentes de madeira? Essa ideia comum não é bem correta. Embora ele realmente usasse próteses dentárias, elas não eram feitas de madeira. Na verdade, suas famosas próteses eram feitas de uma mistura de materiais, incluindo marfim, ouro e até dentes humanos. Sim, ele tinha próteses que incluíam dentes retirados de escravos. Washington teve problemas dentários durante grande parte da sua vida, perdendo muitos de seus dentes naturais antes mesmo de se tornar presidente. Suas próteses causavam desconforto e não eram muito eficazes, fazendo com que ele evitasse sorrir em retratos. Essas próteses únicas simbolizam a luta de Washington com a saúde e a história, muitas vezes esquecida dos cuidados dentários no século XVIII. Portanto, da próxima vez que você pensar em seus dentes de madeira, lembre-se da complexidade desse mito histórico e das histórias humanas que o cercam. Dinheiro pode ser tão leve assim? $1 milhão em notas de $100 pesa apenas cerca de 10 quilos. Esse peso relativamente baixo torna o transporte de grandes quantias em dinheiro muito mais fácil, em comparação com outras denominações. Para entender, uma nota de $100 pesa cerca de 1 grama. Então, ao juntar 10 mil dessas notas, você terá um impressionante $1 milhão. Em contraste, se você carregasse a mesma quantia em notas de $1, ela pesaria impressionantes 1.000 quilos. Isso é mais de 2.200 libras. Essa diferença clara mostra por que notas de maior valor, como a de $100, são mais práticas para transações bancárias e comerciais. Embora o mundo esteja gradualmente se movendo para pagamentos digitais, o dinheiro ainda é um tema fascinante. As pessoas se interessam por histórias de assaltos ou fortunas escondidas, onde a natureza física do dinheiro adiciona um toque extra de emoção. O apelo do dinheiro não desapareceu, pelo contrário, continua a despertar curiosidade e imaginação. Por que a menor tubarão nos fascina? Descoberta no Golfo do México em 2010, a minúscula tubarão dwarf bioluminescente atinge apenas 14 centímetros de comprimento, tornando-se o menor tubarão do mundo. Essa criatura incrível não é apenas pequena, ela abre novos horizontes na incrível diversidade de espécies de tubarões que habitam nossos oceanos. Apesar de seu tamanho, a tubarão dwarf é uma mestre em camuflagem, se misturando perfeitamente ao ambiente. Ela usa suas habilidades bioluminescentes para evitar predadores e atrair presas. Esse pequeno gigante demonstra que o tamanho nem sempre define a força ou a importância no mundo animal. Estudando espécies como a tubarão dwarf,
Os cientistas obtêm informações valiosas sobre os ecossistemas marinhos e o delicado equilíbrio da vida sob as ondas. Talvez esse pequeno tubarão guarde respostas para os mistérios da biodiversidade do oceano. É verdade que Ryan Cody ganhou milhões? Em uma conquista incrível, Ryan Cody faturou mais de 30 milhões de dólares em apenas um ano. Esse valor impressionante veio de seu popular canal no YouTube, onde ele compartilha conteúdo envolvente, amado por milhões de fãs. Mas não para por aí. Ryan também ganha com diversos produtos e acordos de patrocínio com grandes marcas que buscam atrair seu público. Sendo um dos criadores de conteúdo mais ricos e jovens, ele mostra como fazer vídeos divertidos e familiares pode levar a um grande sucesso financeiro. Os espectadores vêm não apenas em busca de entretenimento, mas também pela personalidade vibrante de Ryan, que ele traz para seu conteúdo. Sua trajetória ilustra o poder das redes sociais, onde talento e habilidades empresariais podem se unir para criar um império digital. Com uma renda tão impressionante, muitos se perguntam o que vem a seguir para Ryan Cody e sua plataforma em constante crescimento. Você vai se surpreender ao saber que os peixes dourados vivem muito. Muitas pessoas acham que os peixes dourados têm uma vida curta, mas com os cuidados certos, eles podem viver mais de 20 anos. Isso é mais do que algumas raças de cães. Para alcançar essa idade impressionante, os peixes dourados precisam de um aquário espaçoso, água limpa e uma alimentação nutritiva. Você sabia que a memória deles pode durar vários meses? Ao contrário do antigo mito de que os peixes dourados lembram apenas por 3 segundos, pesquisas mostram que eles podem reter informações e até reconhecer seus donos. Essa memória incrível permite que eles aprendam truques e se orientem facilmente em seu ambiente. Criar um lar estável e carinhoso pode transformar um simples peixe dourado em um companheiro de longa duração, mostrando o quão valiosos esses seres coloridos podem ser. Então, se você já pensou em ter um peixe dourado, lembre-se de que há muito mais neles do que parece à primeira vista. Você consegue imaginar que seu cérebro ainda não está totalmente desenvolvido? Embora nosso cérebro atinja seu tamanho completo por volta dos 5 anos, o córtex pré-frontal, a área responsável pelo pensamento racional, leva muito mais tempo para amadurecer, muitas vezes não alcançando a maturidade até os 25 anos. Essa incrível linha do tempo ajuda a explicar alguns comportamentos típicos dos adolescentes. Você já se perguntou por que os adolescentes às vezes tomam decisões apressadas ou têm dificuldades em planejar o futuro? Tudo isso está relacionado ao desenvolvimento do cérebro. Durante a adolescência, o córtex pré-frontal ainda está aprimorando suas habilidades, o que leva a momentos impulsivos, como arriscar tudo por emoção ou esquecer prazos importantes. À medida que o cérebro continua a se desenvolver na vida adulta, os jovens gradualmente adquirem melhor julgamento e habilidades de tomada de decisão. Compreender isso pode ajudar pais, professores e amigos a serem mais pacientes e solidários durante esse período difícil da vida. É verdade que as zebras conseguem se esquivar das moscas. Estudos mostraram que as zebras atraem menos moscas do tipo cavalo do que os cavalos de cores sólidas, como preto, marrom, cinza ou branco. Essas listras brilhantes desempenham um papel importante na natureza. O padrão dificulta que as moscas vejam, tornando mais difícil para elas se focarem e pousarem no corpo da zebra. As moscas cavalo dependem da visão para encontrar sua próxima presa, e as listras contrastantes em preto e branco as confundem, reduzindo a chance de picadas indesejadas. Essa característica incrível mostra como a evolução ajuda os animais a se adaptarem ao ambiente. Então, da próxima vez que você ver uma zebra, lembre-se de que essas listras estilosas não são apenas para beleza. Elas podem ser o segredo que ajuda a manter as moscas incômodas longe. A natureza não é incrível? O Xiaopo realmente vale milhares? Com certeza. Originário da China, o Xiaopo é conhecido por ser um dos mais caros do mundo, o que torna esse chá tão especial. Sua raridade e qualidade excepcional o elevam a patamares extraordinários. As folhas de chá são cultivadas em condições especiais, em pequenas plantações e colhidas manualmente com extremo cuidado, selecionando apenas as melhores. O sabor intenso e o aroma único surgem da combinação do clima ideal, da habilidade e dos métodos tradicionais passados de geração em geração. Cada xícara de chá, um pó pode custar milhares de dólares, tornando-se uma bebida geralmente acessível apenas para os amantes de chá mais abastados. Imagine desfrutar dessa bebida luxuosa, sabendo que cada gota é uma fusão de cultura, tradições e os melhores presentes da natureza.
Você já experimentou uma bebida tão extravagante? É verdade que o Lago Hillier é rosa. Este lago incrível na Ilha Médio, na Austrália, parece saído de um conto de fadas, com sua cor vibrante que lembra chiclete. Embora a cor intensa possa parecer inacreditável, é um fenômeno natural que intriga os cientistas. O contraste marcante entre as águas rosas do Lago Hillier e o profundo azul do oceano ao redor cria vistas deslumbrantes do alto. Pesquisadores acreditam que a cor rosa do lago pode ser causada pela alta concentração de sal, algas e bactérias, mas a razão exata continua um mistério. Alguns pensam que pode ser semelhante ao processo que dá aos flamingos sua cor rosa devido aos camarões que eles comem. Independentemente da razão, o Lago Hillier é definitivamente um lugar que os amantes de aventura e natureza devem visitar, sendo um encantador lembrete das maravilhas do nosso planeta. Então, quem não gostaria de mergulhar em suas adoráveis águas rosas? Difícil de acreditar, mas o Wave parece um oceano congelado. Essa impressionante formação geológica no deserto do Arizona encanta os visitantes com suas curvas onduladas e cores vibrantes, lembrando uma enorme onda congelada em movimento. Formada ao longo de milhões de anos, o Wave mostra a força da erosão, onde vento e água esculpiram a arenito em padrões fascinantes. Suas superfícies listradas variam do amarelo ao vermelho, criando um espetáculo hipnotizante que atrai fotógrafos e amantes da natureza. Localizada na área de Coyote Buttes North, o acesso a este lugar é limitado para preservar sua beleza, o que aumenta a emoção ao descobrir este tesouro escondido. A trilha até o Wave é uma aventura por si só, com formações rochosas retorcidas ao redor, dando a sensação de estar em outro planeta. Você já viu algo tão extraordinário na natureza? Prepare-se para se surpreender com os testes de cosméticos em animais. Você sabia que a indústria de cosméticos nos EUA depende muito dos testes em animais? Todos os dias, milhões de mulheres americanas usam cerca de 12 produtos de higiene pessoal, incluindo maquiagem, loções e shampoos. No entanto, muitos desses produtos são testados em animais para garantir sua segurança, o que levanta sérias questões éticas. Embora os padrões de beleza frequentemente enfatizem as últimas tendências, eles podem entrar em conflito com o bem-estar dos animais que são testados. Essa prática gera preocupação, pois muitos acreditam que nossa busca pela beleza não deve custar a vida de seres vivos. Felizmente, existem métodos alternativos para testar a segurança dos cosméticos sem prejudicar os animais, e cada vez mais consumidores optam por produtos cruelty-free. Com o aumento da conscientização, a esperança é que a indústria encontre um melhor equilíbrio entre beleza e compaixão. O que você escolherá para sua rotina de beleza? Você consegue imaginar a incrível história da Catedral de Notre-Dame? Esta magnífica obra-prima gótica em Paris começou a ser construída em 1163 e foi concluída em 1345, levando mais de 180 anos. Criada para inspirar, suas altas torres e vitrais complexos refletem o incrível talento dos construtores medievais. Durante esse longo período de construção, arquitetos, artistas e trabalhadores enfrentaram muitas dificuldades, incluindo mudanças nos estilos de construção e agitações políticas. A catedral resistiu ao teste do tempo, testemunhando eventos significativos, desde coroações até assembleias públicas. Além de ser uma atração turística amada, Notre-Dame também é um patrimônio mundial da Unesco, reconhecida por sua importância arquitetônica e rica história. Infelizmente, em 2019, um incêndio devastador danificou parte dessa estrutura icônica, gerando apoio global para sua restauração. Os esforços atuais para restaurar Notre-Dame não apenas homenageiam seu passado, mas também prometem um futuro seguro para este incrível monumento. E se seu dinheiro for mais sujo que uma privada? Pesquisas recentes mostram que as notas de papel podem conter mais bactérias do que uma privada pública, o que gera sérios problemas de higiene. Pense nisso. Cada vez que você pega uma nota, pode estar pegando não só dinheiro, mas também micróbios. As notas passam por muitas mãos todos os dias, de vendedores a amigos, acumulando todo tipo de bactérias. Alguns cientistas afirmam que isso pode levar à propagação de doenças, especialmente em lugares lotados. Embora a maioria das pessoas não pense em como paga em dinheiro, essa descoberta nos faz repensar como lidamos com o dinheiro. Talvez seja uma boa ideia lavar as mãos após uma transação em dinheiro ou usar um antisséptico.
Curiosamente, alguns países estão adotando sistemas de pagamento digital e transações sem contato para reduzir esses riscos e melhorar a higiene. Isso nos lembra que, embora o dinheiro em espécie tenha sido valorizado por séculos, nosso mundo está mudando, assim como nossos hábitos. Então, da próxima vez que você for pegar dinheiro, pergunte a si mesmo: vale a pena pegar esses micróbios? Você sabia que helicópteros podem pousar com segurança na água? Graças ao sistema DART, Sistema de Ferramenta de Resgate Aéreo Desdobrável, os helicópteros agora conseguem fazer pousos ousados na água, mesmo com ondas de até 6 metros. Essa tecnologia incrível está mudando as regras do jogo em operações de resgate, permitindo que os helicópteros cheguem até pessoas em perigo em situações de emergência, quando métodos tradicionais podem falhar. O sistema DART aumenta a estabilidade e a flutuabilidade, garantindo a segurança do helicóptero ao levar os socorristas até quem precisa. Imagine um mar agitado com ondas altas ao redor. O helicóptero se aproxima rapidamente para realizar a missão de resgate. Essa inovação não só ajuda a salvar marinheiros presos ou pessoas em perigo, mas também melhora a eficiência dos serviços de emergência. Esses avanços nos lembram o quanto progredimos no uso da tecnologia para salvar vidas. Difícil de acreditar, mas arranha-céus subterrâneos podem mudar as cidades. Imagine uma cidade onde os edifícios crescem para baixo, em vez de para cima, criando enormes espaços subterrâneos. O escritório de arquitetura BNKR desenvolveu um plano fascinante para uma pirâmide invertida de 65 andares sob a praça central da cidade do México. Este projeto inovador tem um centro oco que permite a passagem de luz e ar, criando espaço para parques, residências e escritórios debaixo da terra. Imagine-se caminhando em um parque dentro de um edifício que está vários andares abaixo da superfície. Uma ideia semelhante foi proposta para a lavanda no Arizona, mostrando como podemos repensar as paisagens urbanas. Embora os arranha-céus subterrâneos ainda não tenham sido construídos, as possibilidades são empolgantes. Esses conceitos revolucionários podem transformar o desenvolvimento urbano, oferecendo soluções inovadoras para cidades superlotadas e problemas relacionados às mudanças climáticas. Você está pronto para explorar o mundo escondido sob nossos pés? Você pode acreditar que Pringles não são batatas fritas de verdade. Em 2009, um tribunal decidiu que esses snacks populares não se encaixam na definição tradicional de batatas fritas. Embora sejam chamados assim, Pringles contém apenas cerca de 42% de batata. O restante da composição é uma mistura de trigo e outros ingredientes que lhes dá a forma e a crocância características. Essa decisão gerou debates sobre a rotulagem de produtos e o que realmente são batatas fritas. Muitas pessoas adoram Pringles por seus sabores únicos e forma uniforme, mas isso levanta questões sobre nossas expectativas em relação aos snacks. Quando você pega uma lata dessas delícias crocantes, pode se surpreender ao descobrir que não são feitas de batatas inteiras, como as batatas fritas tradicionais. Então, da próxima vez que você abrir uma lata de Pringles, lembre-se de que é mais sobre uma receita criativa do que sobre a simples batata. Vamos revelar a verdade sobre o penny em circulação. Você sabia que atualmente existem cerca de 250 bilhões de pennies em circulação nos EUA? É uma quantidade incrível de moedas de cobre e zinco que, se empilhadas, poderiam chegar à Lua. Esses 250 bilhões de pennies pesam cerca de 1,38 bilhão de libras, o que equivale ao peso de aproximadamente 300 elefantes. Você pode estar se perguntando o que acontece com todas essas moedas. Muitas pessoas já não usam pennies com tanta frequência, pois os pagamentos sem dinheiro estão se tornando cada vez mais populares. Por exemplo, alguns estados até estão considerando abolir completamente o penny. No entanto, o penny ainda desempenha um papel importante nas transações do dia a dia. É interessante notar que a história do penny começa em 1793, tornando-o uma das moedas mais antigas da história americana. Então, da próxima vez que você encontrar um penny no chão, lembre-se de que até mesmo essa pequena moeda faz parte de uma enorme coleção que existe há mais de 200 anos.